então 80 por 50 seria... Ô Robson, veja só, a tabela é para paciente em avaliação ambulatorial, tá? Essa avaliação não serve para paciente internado, cometido por doença, nem nada disso. Você pode ter um paciente internado com a pressão lá de 180 por 110 e ele não ser hipertenso. É muito comum isso, inclusive, né? Porque ele está em delírio, porque ele está tendo dor, né? Então, para a gente avaliar a pressão arterial cronicamente, tá? Perguntaram aqui se eu tenho idoso de alto risco, então aí se sobrepõe a meta do idoso, tá? E aqui, gente, quando a gente fala idoso frágil, é o idoso que tem a dificuldade de mobilidade, uma marcha lenta, tá bom? Se for fragilidade leve, a gente pode considerar ele até um idoso rígido, tá bom? Se for fragilidade leve. Aí a questão vai te descrever isso, né? Espironolactona não ocasionaria hiperpotassemia? Sim, é um efeito colateral muito comum, né? É um diurético poupador de potássio. Então, os efeitos colaterais mais comuns da espironolactona são hipercalemia, tá? Pode dar disfunção renal em quem já tem uma doença renal crônica com a creatinina maior do que 2,5, aí tem que evitar a espironolactona, tá bom? Ou com o paciente que tem um potássio maior que 5,9, a gente também evita a droga. E ela pode dar muito ginecomastia, né? Tem esse efeito aí adverso muito comum. Está perguntando quais são as metas de colesterol e triglicerídeos. Eu vou falar agora, tá? Não vou nem adiantar não, que a próxima aula já é dislipidemia. Então já vou ir direto a isso aí com vocês durante a aula, tá bom? Beleza, gente? Fechou? Felipe está perguntando se TEP vai ser abordado hoje. Felipe, eu não coloquei TEP, tá? Mas nas revisões da prova, da nossa prova de múltipla escolha, tem lá revisão sobre TEP, tá bom? E, na verdade, é o que eu falei no início da aula, né? Essa revisão ela é voltada para a prova discursiva, mas a revisão para a prova de múltipla escolha vale para a discursiva também, que é o mesmo conteúdo, né? Então não tem tanta diferença, assim, em termos do conteúdo ser aplicado, né? Beleza? Então vai ser tudo revisado lá nos nossos eventos, premonição, hora da verdade e revisão final, certo? Combinado? Firmes comigo aqui, pessoal, animados, tudo certo? Bora seguir com a nossa aula? Então vamos lá, galera. Ânimo aí, hein? Deixa eu só ver uma última questão aqui da Adriana. Está perguntando, doutor, em caso de PCR em TV, em FVTV, faço desfibrilação. E se for apenas arritmia, eu faço cardioversão? Não, então pera lá. Se é PCR em FVTV, é desfibrilação. Ninguém vai ter PCR em FA batendo a 100, entendeu? Aí não tem como, tá? O que o paciente pode ter, veja só, ele pode ter um ritmo organizado ou semi-organizado, que é a AESP. Atividade elétrica sem pulso. Mas geralmente a ESP é um ritmo bradicárdico, tá? Não é uma ataque arritmia, não. Então você nunca vai fazer cardioversão na parada. Por quê? Porque ou é uma FVTV e é desfibrilação, ou é um ritmo organizado, bradicárdico, que é o tratamento da PCR em ritmos não chocáveis, tá bom? Não existe PCR em ritmo chocável que não seja desfibrilação. Deu para entender? Então, qual que é o ritmo de parada? FVTV, chocável, a ESP ou a sistolia não chocável, tá? Só isso. Não tem PCR em FA. O paciente com FA pode parar? Pode. Mas ele vai parar em algum outro ritmo, tá? Não em FA mesmo, tá bom? Se tem uma FA estável com menos de 48 horas, tenho que anticoagular com heparina antes de cardioversão ou controlar o ritmo. Então, veja só, você está falando de uma FA estável, passível de cardioversão, não é isso? Então, o que a gente faz com isso? Você vai fazer uma dose de heparina e já vai partir para cardioversão. Não precisa ser assim, vou dar heparina, esperar um tempão, não precisa não. Já dá a primeira dose do anticoagulante e já parte para cardioversão, tá bom? Não tem problema não, tá? Antes de cardioversão, é isso. Beleza? O paciente que não tem trombo, a gente tem que começar a anticoagulação, mas já pode reverter, tá? Não tem problema não. Precisa anticoagular antes de reverter, se não tempo de anticoagulação. É na hora, faz heparina e já parte lá para a cardioversão. Certo, pessoal? Então vou voltar com a nossa aula, tá? Para o segundo bloco agora, teremos revisões sobre temas de cardiologia e também de pneumologia. Vinheta na tela e em instantes eu retorno com vocês. De apostas para a prova discursiva do Revalida INEP. Vamos começar falando da dislipidemia. Veja só, como que você aborda uma dislipidemia na hora da prova? Primeira coisa é, antes de abordar uma dislipidemia, a gente deve classificar o risco de doença aterosclerótica do paciente. É um risco que mede a chance daquele paciente apresentar uma doença aterosclerótica grave em até 10 anos. Essa classificação, na diretriz brasileira, é recomendável pelo score de risco global. O score de risco global vai dividir os nossos pacientes em risco muito alto, risco alto, intermediário e baixo, tá bom? Então vamos lá, vamos dividir os pacientes em 4 grupos de risco. Vou te ensinar como fazer isso de uma maneira mais fácil agora. Presta atenção comigo, tá bom? Risco muito alto. Quem é o paciente de risco muito alto, Juan? É um paciente que já tem doença. Ou seja, é um paciente que ou teve um AVC, ou ele teve um infarto, ou ele tem uma doença arterial periférica, ou ele tem um exame mostrando que ele tem uma placa aterosclerótica maior do que 50%. Está obstruindo o lúmen do vaso. Esse paciente é de risco muito alto. Então, um paciente já doente cronicamente, tá? Risco muito alto. Juan, quem é de risco alto? Então, veja só, tem paciente que eu não preciso colocar na calculadora, e geralmente são esses que vão aparecer na prova. Por exemplo, paciente que tenha doença aterosclerótica subclínica. Então, ele não tem uma placa maior que 50%, mas ele tem uma placa menor, de 20%, 30%, ele é risco alto. Tá? Pacientes que tenham
índice tornozelo braquial menor que 0,9. Pacientes que tenham alteração no score de cálcio de coronária, que é um exame feito na tomografia, né? Paciente que tem aneurisma de aorta, doença renal crônica, um LDL maior que 190 isoladamente, isso aqui já é alto risco. Tá? É aqui que eu me enquadro, inclusive, né? LDL maior que 190 já é alto risco. Diabetes mellitus tipo 1 e 2, alto risco. Só por ser diabético, coitado, nasceu já é alto risco? Não, calma. Não é assim não. O diabético, ele vai ser alto risco se ele tiver mais um estratificador, como, por exemplo, aumento do LDL ou algum estratificador de risco, doença aterosclerótica subclínica. Ou seja, o diabético, ele precisa só de um empurrãozinho para virar alto risco. Se for um diabetes há mais de 10 anos, também é alto risco. Tá? Então o diabético ele é quase alto risco, ele só precisa de um empurrãozinho. Ou ele é um diabético tabagista, diabético obeso, diabético hipertenso, diabético com síndrome metabólica, aí ele já é alto risco. Agora, se ele for só diabético, ele é no mínimo risco intermediário, tá? No mínimo. O diabético não tem nada, bom igual um coco, tem doença, não tem nada, só é diabético. Há menos de 10 anos, ele pode ser de risco intermediário, tá bom? Agora, o que é um risco baixo? Aí depende da calculadora. Seria um score de risco menor que 5%. E o risco intermediário, Juan, de 5,20 no homem, 5,10 na mulher na calculadora. E se é maior que 20 no homem, maior que 10 na mulher? Risco alto. Também pela calculadora eu consigo definir, tá bom? Isso aqui é para definir o risco. E isso aqui é fundamental. Eu não consigo tratar dislipidemia sem classificar o risco. Então chegou dislipidemia para avaliar. Primeiro passo, risco cardiovascular do paciente. É muito alto, alto, intermediário ou baixo, tá bom? Aí vamos lá. Baseado nisso, eu vou traçar minha meta terapêutica, tá? Qual que é a meta, Juan? Então vamos lá. Se eu tenho um risco muito alto, a meta é deixar um LDL menor que 50. Se o risco é alto, menor que 70. Se o risco é intermediário, menor que 100. Se o risco é baixo, menor que 130. Então acompanha comigo. 50 no muito alto, 70 no risco alto, 100 no risco intermediário e 130 no risco baixo. Essa é a nossa meta. Fechou? Agora veja só, tem uma outra meta que se sobrepõe. Vamos supor que meu paciente de risco alto, meta 70, tem um LDL basal de 80. Tá? Então já está muito baixo, tá vendo? O LDL dele sem tratar. A meta dele passa a ser o quê? Redução de 50% do LDL, tá? Então tem isso também. A meta é o seguinte, é 50 ou redução de 50%, o que for mais rigoroso. A meta do risco alto é 70 ou redução de 50% do valor basal, tá? Então é sempre o que é mais rigoroso para o risco alto e muito alto. Essa meta ou é 50 e 70 ou redução de 50% do valor basal, tá bom? Como que eu trato agora a dislipidemia? Veja só, eu vou começar dando estatina para todo mundo? Não, calma. Calma. Alguns pacientes eu vou dar mudança do estilo de vida. Outros pacientes eu vou dar estatina logo de cara, tá? Então veja só, existe sempre um tratamento não medicamentoso, que ele é baseado em dieta, atividade física e abandono do tabagismo. Tratamento não medicamentoso. Todo paciente vai fazer, tá bom? O medicamentoso, né, visando aí o controle das nossas metas. Então veja só, se o paciente é de risco alto ou muito alto, ele vai fazer o tratamento não medicamentoso? Vai. Mas eu não vou postergar a introdução da medicação. Então, se o paciente é de risco alto ou muito alto, nem converso mais com ele, sabe? O paciente está lá, ó, risco alto, ó, não quero nem papo mais contigo, aguenta aí, vou te dar uma estatina. Agora vamos voltar a conversar. Você vai ter também que parar de fumar, vai ter que fazer atividade física. Mas doutor, você vai me dar estatina? Vou te dar. Se é risco alto ou muito alto. Não tem conversa. Tem que tomar estatina, tá bom? Não é assim que a gente trata o paciente, mas é assim que você tem que pensar, tá bom? Vai tomar estatina sempre, alto e muito alto, tá? Agora, se o paciente é de risco moderado ou baixo, aí você pode conversar com ele, sabe? Ô fulano, calma, vamos lá. Controlar a dieta, faz uma atividade física, para de fumar. É assim. Quanto tempo, doutor? Eu vou te dar essa chance por 3 a 6 meses, tá? Se depois não estiver bom, aí eu posso avaliar, começar uma estatina para você, tá bom? Essa é a ideia. Risco alto, muito alto, estatina, logo de cara, junto com mudança do estilo de vida, risco baixo, intermediário. Vou dar mudança do estilo de vida primeiro, para depois pensar numa estatina quando, lógico, o paciente estiver fora da meta. Não é isso? Ah, Juan, é um paciente de risco muito alto, ou alto, mas já está dentro da meta. O LDL dele, ó, é risco alto, mas ele tem um LDL de 60. Ou é um risco muito alto, ele já tem um LDL basal de 40, tadinho. Vou dar uma estatina para ele? Vai dar, por quê? Porque a meta dele agora mudou. Se ele tem um LDL basal de 40, a meta dele é chegar em 20. Se ele tem um LDL basal de 60, a meta dele é chegar em 30. Por quê? Porque ou é 50, 70 ou é redução de 50% do valor basal, tá bom? Fechou? Então risco muito alto. E alto ganha estatina quando? Sempre. Sempre. Tem que fazer essa prevenção já com estatina, tá bom? Qual que é o medicamento? Já falei, estatina. Ah, mas eu quero um outro. É estatina, meu filho. Ah, não, eu quero usar outro. É estatina. Estatina é a droga para tratar de dislipidemia, tá bom? Estatina é a grande droga. A gente só vai usar outras drogas se o paciente falhar muito com a estatina, não tolerar de jeito nenhum, sabe? Tem mialgia crônica, recidivante, com várias classes ali que eu tentei, tudo bem. Mas como regra, é a estatina a droga que a gente vai usar sempre, tá bom? Sendo que aqui tem que ser uma estatina de alta potência, né? Como rosuvastatina ou atorvastatina. São as nossas principais opções, tá bom? Então vamos lá. No nosso caso aqui daquela questão, que a gente já tinha visto que era um paciente de alto risco lá no primeiro bloco, tá? Paciente já com síndrome metabólica, né? Qual que seria a meta do LDL dele se ele tem alto risco? Ele não era muito alto, ele era alto, ele não tinha tido infarto, AVC, nada disso, né? Então a meta dele era o quê? LDL de 70, ou redução de 50% do basal. Qual que é o basal? 141? Ah, não, então tá tranquilo, é 70 mesmo a meta, tá? LDL de 70 é a meta do nosso paciente, beleza?
Vamos lá, vamos partir para outros temas agora. Eu vou falar um pouquinho de derrame pleural para vocês. Derrame pleural já caiu na prova discursiva, cai muito na prova teórica, tá? Frequentemente é um tema que é colocado na prova teórica como uma questão de derrame parapneumônico, várias vezes já apareceu, e aqui nós vamos estudar um pouquinho mais, tá bom? Veja só, derrame pleural nada mais é do que um acúmulo anormal de líquido lá no espaço pleural, né? Aquele espaço que era para ser quase que virtual, tem um líquido ali só para o deslizamento das pleuras, ele acumula líquido, a gente chama isso então de derrame pleural. Derrame pleural pode dar uma tríade de sintomas clássicos, que envolve tosse seca, dispneia progressiva, né? À medida que o derrame aumenta, a dispneia vai piorando, e dor torácica, uma dor ventilatório dependente. Na semiologia do derrame, né, vai aparecer pra gente o quê? Uma maciez na percussão, porque eu tenho líquido onde era para ter ar, é isso? Murmúrio vesicular abolido, não chega o ar lá naquela região do derrame, e o frêmito tóraco vocal, 33, nem mexe a minha mão, não é isso? Frêmito abolido, porque o derrame serve como um anteparo à passagem da ressonância vocal, não é isso? Vai aparecer isso então na nossa questão lá de prova, paciente com maciez na percussão, murmúrio abolido, frêmito tóraco vocal também abolido, tá? Na radiografia nós teremos o quê? O velamento do seio costofrênico e o sinal do menisco, tá? Esses são os achados esperados do derrame pleural. E a parábola de Damoiseau, velamento do seio costofrênico. Pode aparecer também aqui na radiografia em perfil do seio costofrênico posterior, que ele até fica mais para baixo, tá vendo? Então é mais fácil o líquido escorrer para ele. É mais sensível para diagnosticar derrame pleural na radiografia, tá? Tem uma incidência especial aqui, que é a incidência de Laurel, que é essa incidência lateral com raios horizontais. A incidência de Laurel serve para a gente medir o tamanho do derrame. Então a gente vem aqui, ó, deita o paciente em decúbito lateral, né, ipsilateral ali é o derrame, vamos medir essa coluna aqui, ó. Se essa coluna for maior do que 1 centímetro, significa que esse derrame é puncionável. Dá para puncionar o derrame do paciente, tá bom? A ideia é essa. Para que eu vou puncionar esse derrame? Primeiro, ou para fazer um alívio, né? Você está com muita falta de ar, tem um derrame volumoso, vou tirar líquido. Ou então para fazer diagnóstico, que é a principal causa de punção, né? Principal indicação de toracocentese, tá bom? Veja só, muito importante agora, presta atenção, cai na prova. Primeiro critério que a gente tem que analisar no líquido pleural é o critério de Light, porque ele vai separar aqui o derrame pleural em 2 grupos, não é isso? Os transudatos. O que é um transudato? É um transbordamento. Caixa d'água está cheia, tá? Então veja só, o principal exemplo de transudato, insuficiência cardíaca. O paciente tem um aumento da pressão hidrostática, o líquido transborda para o espaço pleural, transudato. Então só vazou líquido para o espaço pleural. E eu tenho os exudatos. O que é um exudato? É a pleura inflamada. É inflamada a pleura. Essa é a ideia. Quem vai diferenciar o exudato do transudato? É o critério de Light. Então veja só, o critério de Light ele se propõe a dizer o seguinte para a gente. Quando o líquido está inflamado, eu tenho aumento de proteína e aumento de LDH no líquido pleural. Eu vou ter isso aumentado, você acredita? Vai ter. Então, como que eu vou comparar isso? Vou comparar com o plasma, com o sangue do paciente. Se eu tenho uma relação de proteína no líquido pleural pela proteína no soro maior que 0,5, ou seja, tem muita proteína no soro, mas no líquido pleural já tem 0,5 para mais, não, rapaz, isso aí é muita proteína. Então, quando está maior do que 0,5, essa relação é exudato. Ou então, quando eu tenho uma relação do LDH no líquido pleural pelo LDH no soro maior que 0,6, aí eu também já sei que isso aqui é um exudato. Ou quando eu tenho um LDH no líquido pleural maior que 2/3 do limite superior da normalidade no sangue. Eu também sei que isso aqui é exudato. Precisa ter os 3? Não, basta um para eu falar aqui que isso aqui é exudato, tá bom? Mas eu sempre estudei isso, sempre esqueci isso. Não dá. Calma, vamos lá. Vem comigo aqui. 0,5, né? Vamos escrever 0,5, vamos escrever assim. Meia proteína, que é metade, né? Concorda? Meia proteína, 0,6 LDH, tá? Tá vendo essa frase aqui? O que você vai fazer com ela agora? Você vai fazer assim, ó. Vamos cantar. Meia proteína, 0,6 LDH. Meia proteína, 0,6 LDH. Vai repetindo, ó. Meia proteína, 0,6 LDH. Meia proteína, 0,6 LDH. Não vou me prestar esse papel ridículo. Vai sim! Você lembrar disso, tá bom? Até o final da sua vida. Meia proteína, 0,6 LDH. O que é isso? Você está maluco? Não, estou maluco não, olha só. É o valor de referência. 0,5 de proteína, 0,6 de LDH. Você sabe que um líquido inflamado, exudativo, tem muita proteína, muito LDH. Então isso aqui divide. O exudato do transudato acabou. Acabou a briga com o critério de Light, tá bom? Resolvemos aqui o que é exudato, o que é transudato, tá? Então veja só, exemplos. Então olha só, transudato é quando a pressão do plasma, ela sobrepõe a pressão do líquido, do espaço pleural, tá bom? Agora presta atenção comigo. Quando que isso vai acontecer? Quando eu tenho um aumento de pressão hidrostática, insuficiência cardíaca. Mas o que é a cirrose hepática, síndrome nefrótica e hipoglicemia tem a ver com isso? Veja só, essas condições aqui, eu vou reduzir a pressão coloidosmótica do plasma. O plasma perde a força, né, de puxar o líquido, então o líquido vai e transborda para o espaço pleural, não tem pleura inflamada, tá bom? Agora veja só, se eu tenho uma infecção na pleura, tuberculose, derrame parapneumônico, olha só, aí eu vou ter exudato, está inflamado, está infectado, não é isso? Neoplásico, né, tem lá uma metástase, está inflamada a pleura. Tem hemotórax, imagina o sangue em contato com a pleura, inflama a pleura. Quilotórax, ó, eu tenho lá um excesso de triglicerídeo lá em contato com a pleura, vai inflamar a pleura. Tem pancreatite, suco pancreático está encostando na pleura. Então isso é exudato, está inflamada a pleura, tá bom? Na análise do líquido pleural eu posso ver várias coisas, por exemplo, glicose. Glicose geralmente está consumida nos processos infecciosos. Posso ver o pH vai estar baixo também na infecção, na neoplasia.
O ADA, olha só, o ADA é importantíssimo. ADA alto no Brasil sugere fortemente tuberculose pleural, uma causa infecciosa claríssima, não é isso? O ADA elevado, gente, no Brasil praticamente fecha como tuberculose. No entanto, ele pode estar alto também nos linfomas e algumas neoplasias, tá? Mas se for um quadro clínico sugestivo com ADA elevado, tratamento de tuberculose. Já pode tratar mesmo sem o isolamento ainda do Mycobacterium tuberculosis, tá? Lipídio, para ver se é o que? Um quilotórax. Amilase, para ver se é uma pancreatite. Hematócrito, para ver se é um hemotórax. Posso olhar a citologia, vamos lá, destacar. Ó. Ah, é um exudato neutrofílico. Ah, exudato neutrofílico deve ser derrame parapneumônico, a infecção bacteriana. Ah, não, é um exudato linfocítico. Então deve ser o quê? Tuberculose, ou neoplasia, né? Exudato linfocítico, tá bom? E aqui a gente tem na microbiologia, o que pode acontecer na microbiologia? Bem, na microbiologia pode aparecer lá uma bactéria, pode aparecer o Mycobacterium tuberculose, isso aí pode aparecer na microbiologia. Então pode fazer o diagnóstico também ali de qual que é o germe, né? Qual que é o problema ali que está acontecendo naquele derrame pleural, tá bom? Beleza, gente? Agora deixa eu destacar dois com vocês aqui. Tem muita chance de cair na sua prova discursiva. Primeiro, parapneumônia. O que é isso, Ron? É o seguinte, olha só, imagina, eu tô com uma pneumonia, essa pneumonia vai lá e se estende para a pleura, tá? Aí eu vou ter uma inflamação da pleura e faço um exudato pela infecção, tá? Esse é o derrame parapneumônico, isso é uma complicação de uma pneumonia. Enquanto eu tô vendo lá pneumonia mais derrame pleural, eu já sei que é uma pneumonia complicada com derrame pleural. Mas esse derrame pleural, ele pode ser de vários tipos. Esse derrame parapneumônico pode ser um derrame não complicado, pode ser um derrame complicado, ou pode ser até mesmo um empiema pleural, é pus na cavidade, tá? Então, veja só, como é que eu vou saber isso? Analisando o líquido. Se eu tenho um líquido pleural parapneumônico que tem um pH maior que 7,2, DHL menor que 1000, glicose maior que 40, esse líquido é não complicado. Por favor, dá antibiótico, mantém o antibiótico, tá tudo certo, tá bom? Agora, daqui para baixo, já tem que fazer drenagem do tórax, tá? Tem que botar um dreno no paciente. Que é o derrame complicado. Como é que eu sei que é complicado? Quando o líquido é turvo, ou quando eu tenho um pH menor que 7,2, um DHL maior que 1000, ou uma glicose menor que 40, tem que decorar esses valores, tá? Porque esse aqui é um derrame parapneumônico complicado. Tratamento, além do antibiótico, dreno de tórax, tá? E se for um empiema, o que eu vou ter? Vou ter pus ou presença de bactéria no líquido. Pode ser uma cultura, um grão alterado, não é isso? A gente tem o quê? Um empiema pleural. Se eu tiver cultura, grão ou pus, aí já é empiema. O que muda? Vou fazer a drenagem do tórax também no empiema. Em alguns casos, eu preciso até partir para outros procedimentos cirúrgicos, certo? Bora ver uma questão, então? Olho na tela comigo, vamos acompanhar. Paciente de 47 anos de idade, etilista crônico, morador de periferia de grande cidade, apresenta emagrecimento, febre, vespertina e tosse. Olha só que beleza. O que deve ser isso aqui, gente? Sem sofrer. Deve ser tuberculose, né? Etilista, mora na rua, né? Tem aí emagrecimento, febre e tosse. Deve ser tuberculose. Procura atendimento, serviço hospitalar, a revisão de prontuário médico, notou-se que ele já tinha uma baciloscopia positiva, então já tinha tuberculose pulmonar, né? Ou laríngea, com perda de segmento terapêutico a 6 meses. Após o exame clínico, o médico solicita uma radiografia simples do tórax, que se apresenta na sequência. Então vamos ver a radiografia? Vem comigo aqui. Primeira coisa, tem velamento do seio costofêneo? Tem demais da conta, né? Tá muito velado o seio costofêneo. Mas tem parábola de Damós, oh, esquisito, não tem, tá retinho aqui, tá vendo? Parece fronteira de estado nos Estados Unidos, né? Porque os estados são tudo quadrado, né? País da África. Então tá muito reto isso aqui, tá esquisito. Por que tá reto desse jeito? Observa um pouquinho mais pra cima aqui, ó. Tem o quê, gente? Tem uma escavação, tá vendo? Tem uma escavação. Então, se eu tenho derrame pleural, eu tava suspeitando de tuberculose já pleural, mas tenho uma escavação, pode ter tido também o quê? Um pneumotórax. E aí, a ar em cima, empurrando o líquido embaixo, fica reto. Isso aqui é o que a gente chama de hidropneumotórax. Hidropneumotórax. Tem pneumotórax e tem derrame pleural junto, tá bom? Pode ter lá rompido uma escavação, alguma coisa do tipo, e ter feito isso aí, tá bom? Então vamos lá. Descreva os achados da imagem, então hidropneumotórax, né? E cavitação, escavação, lá no ápice do pulmão à direita. Defina a conduta diagnóstica. Conduta diagnóstica é o quê? Toracocentese diagnóstica. Pode fazer exame do escarro de novo? Pode, mas tem que fazer o diagnóstico também o quê? Da tuberculose pleural agora, tá? O que a gente espera na tuberculose pleural? Um exudato linfocítico, com raras células mesoteliais e ADA aumentado. É isso que a gente espera, tá bom? Ah, Juan, eu vou pedir pesquisa de baciloscopia no líquido pleural? Vou. Resolve? Geralmente não. Ah, eu vou pedir para fazer cultura aqui desse líquido pleural para ver se tem tuberculose? Vou. Geralmente acha? Não. Então, como que eu faço o diagnóstico de tuberculose pleural? Biópsia. Esses pacientes vão para pleuroscopia com biópsia, para poder fechar o diagnóstico, tá bom? Tratamento, mesma coisa. RHZE, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 6 meses também, tá? Mesma coisa, tá bom? Beleza? Agora vamos lá. Considerando que o paciente mora junto com a esposa e filho, que não apresentam queixas, se tem vacinação contra BCG, programa o segmento clínico. O que a gente faz com a família do paciente? Gente, seguinte, primeiro, esse paciente que tem tuberculose pleural. Tuberculose pleural precisa isolar o paciente? Não. Mas ele tem baciloscopia positiva. Então ele pode ter tuberculose pulmonar junto, parece que tem, né? Tem uma escavação. Então aí eu tenho que isolar o paciente. Isolamento respiratório. Pode fazer em casa? Pode. Coloca ele num quarto, janela aberta, porta fechada, ventilado, com luz solar, por 15 dias de isolamento. Pode fazer. Ele tem que usar máscara cirúrgica lá na casa dele. Dá pra fazer isso, tá? Então tem que isolar o paciente. Tem que notificar. Tem, lógico, notificação, né? Tem que notificar. E com a família, o que a gente faz? A gente chama pra conversar. Por quê? Tem que investigar pra família. Se tem tuberculose, doença, ou se tem tuberculose latente. Então chama a esposa e o filho e pergunta, ó, vocês têm falta de ar? Tem tosse? Tem sudorese noturna, emagrecimento?
é isso? Pergunta para o paciente isso. Tem isso ou não? Não tenho, doutor. Então não deve ser tuberculose doença. Ah, não, eu tenho sim, tem tosse, tem emagrecimento, então você é contactante, mas eu vou te pedir baciloscopia, radiografia, né, o teste rápido molecular, vamos investigar a tuberculose. Não, o paciente não tem sintoma, o acompanhante não tem sintoma. Ele faz o quê? Uma radiografia e uma prova tuberculínica. Pode ser o PPD, né, a prova tuberculínica, ou pode ser o IGRA também, que é o exame de sangue, para investigar o quê? Contato com tuberculose, que é tuberculose latente. Se o paciente tem um PPD maior igual a 5, ele é contactante. Ou se ele tem um IGRA positivo, aí eu vou tratar a tuberculose latente aqui. Esse é o programa, tá, de segmento do contactante com tuberculose, tá? Tratamento de tuberculose latente hoje em dia é o esquema H3HP, né? HP. O que é o H, Juan? É a isoniazida, né? Lembra que antigamente a gente chamava o RHZE, ó, vou até colocar aqui, de RIP, né? RIP, que é o quê? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então a pirazinamida hoje em dia é Z e a isoniazida é I, né? É H, perdão, né? Então 3HP. O que é o P, Juan? É pirazinamida, o H, né? Pirazinamida, ó, não é pirimetamina, não, tá? Pirazinamida. Tem muita gente que confunde, tá? Pirazinamida. E o P de rifapentina. Esse é o tratamento da tuberculose latente, tá? É o paciente que não tem sintoma. Isso aqui é tratamento de tuberculose doença, que é o caso do nosso paciente aqui, tá bom? Fechou? Então vamos seguir, vamos falar de asma brônquica. Sempre bom apostar na asma, né? Revalida adora a asma, né? Então vamos apostar um pouquinho na asma também. Vem comigo, o que é a asma? É aquela doença que a gente tem por hiperresponsividade brônquica, que o paciente vai apresentando redução do calibre das vias aéreas, um tubo ventilatório obstrutivo, né? Veja só, se a asma não for tratada, porque qual que é o caráter principal da asma? Inflamação. É inflamação crônica das vias aéreas. O paciente vai tendo inflamação, desinflama. Inflama, desinflama. Tudo que fica inflamando, desinflamando, com o tempo sofre remodelamento. Então ele pode ter um remodelamento brônquico. E aí a via aérea dele, ó, que era abertinha assim, vai ficar fechada. Então a gente precisa tratar a asma para quê? Para que a asma não evolua para um remodelamento brônquico. Então, veja só, você já sabe um dado fundamental. O mecanismo da asma é a inflamação crônica da via aérea. Se eu não trato a inflamação, tem remodelamento brônquico. Então, o que eu tenho que dar para o paciente? Anti-inflamatório de via aérea. Qual é o anti-inflamatório de via aérea? Corticoide inalatório. Então, o tratamento básico da asma sempre vai ter o quê? Corticoide inalatório. Não pode faltar. É a droga fundamental, é o pilar do tratamento, tá bom? Sintomas clássicos da asma: dispneia, opressão torácica, sibilância e tosse. Esses são os sintomas primordiais. Agora, veja só. Nós já tivemos, numa prova prática do Revalida, uma questão sobre asma relacionada ao trabalho. Então, vamos falar um pouquinho disso também, tá? A asma brônquica é uma doença muito heterogênea. É uma doença que a gente tem a asma eosinofílica, que é a mais comum, a asma alérgica, asma não alérgica, asma de início tardio, e tem a asma relacionada ao trabalho. Veja só, as exposições ocupacionais, elas podem gerar diversas pneumopatias. Eu posso ter, por exemplo, uma asma relacionada ao trabalho, que é uma asma que piorou durante o trabalho ou que surgiu durante o trabalho. Eu posso ter uma variante da asma, que é uma exposição no trabalho, às vezes alguma substância, que parece asma, que mimetiza a asma, tá? Mas não é asma, isso pode acontecer. Agora, em alguns casos, de fato, é asma brônquica. E aí eu vou chamar isso de asma relacionada ao trabalho. Veja só, tem dois tipos de asma relacionados ao trabalho. Imagina que você é um paciente asmático, tá? Aí você vai começar um novo emprego agora, que lida lá com algum produto que possa piorar a sua asma. Então você já tinha asma brônquica, começou a trabalhar, sua doença piorou. Isso é o quê? Asma agravada pelo trabalho. Você já tinha um problema, o trabalho só piorou. Isso é uma asma relacionada ao trabalho, é um dos tipos, tá? Mas existe um outro tipo de asma relacionada ao trabalho, que é a asma ocupacional. Ou seja, o paciente não tinha nada, não tinha asma, começou a trabalhar, virou asmático, coitado. Ganhou esse brinde, né? Então agora é uma asma ocupacional. É uma asma que começou no trabalho, foi desencadeada pelo trabalho. Qual que é a história da asma relacionada ao trabalho? É aquele paciente que fala assim pra você: olha só, doutor, vou te falar um negócio. Parece preguiça, mas não é não. Toda vez que eu vou trabalhar, eu tenho falta de ar, tosse, dispneia, opressão torácica, sibilo. Então, doutor, repare o seguinte: na minha asma, os sintomas ocorrem mais nos períodos de trabalho, que geralmente é o que é o horário comercial, melhora durante a noite, esquisito, né? A asma geralmente piora à noite. Na asma relacionada ao trabalho, ela pode melhorar à noite, porque ele está fora do trabalho. E pode melhorar também no final de semana, né? Aí o patrão fala assim: ah, você está com asma, né? Mas final de semana você estava na praia. Tava. E não estava com asma, porque a asma é relacionada ao trabalho, tá? Então, a gente suspeita nessas condições. Asma que piora no horário comercial, nos dias de semana, melhora no final de semana ou à noite, pode ser uma asma relacionada ao trabalho, tá bom? A asma ocupacional, que é essa asma que surge no trabalho, ela pode ser induzida por sensibilidade ou por irritantes, né, não sensibilizantes lá no trabalho, tá bom? Agora vamos lá, vamos seguir. Como é que eu avalio um paciente com asma? Então, a avaliação é o seguinte: lembra que o tratamento da asma ele é feito em degraus, em steps, né? Então, se o paciente está bem, eu desço um step. Se o paciente está mal, eu subo um step. Se ele está bem há muito tempo, eu posso descer. Se ele está bem há pouco tempo, eu posso manter naquele degrau. Então, eu sempre vou avaliar o seguinte: olha, como está o seu tratamento? Eu preciso melhorar esse tratamento? Ou eu posso até diminuir? É isso que a gente fica avaliando na asma. Como é que eu sei se eu posso melhorar ou não? Com a avaliação de controle da asma, tá? A gente avalia o controle da asma por 4 parâmetros clínicos: despertares noturnos, limitações de atividades, sintomas diurnos e alívio, medicações de alívio, tá bom? Ah, como é que eu vou decorar isso? Olha, uma delícia decorar, ó, delícia.
despertar noturno, limitação de atividade, sintoma diurno e alívio, uso de medicações de alívio, tá bom? A gente vai considerar o seguinte: asma controlada, paciente que não tem nenhum dos 4 do delícia. Asma parcialmente controlada, paciente que tenha 1 ou 2 dos 4. E asma não controlada, paciente que tenha 3 ou mais. Da seguinte forma: DELI, despertar noturno. Não admito, hein? Ter despertar noturno. Qualquer um no último mês é critério de mau controle. Limitação de atividade, não pode ter nenhum no último mês. Se tiver limitação de atividade, parou de jogar bola, limitação de atividade. Já é um sinal aqui de mau controle, tá? Sintoma diurno é o seguinte: o paciente tem que ter 3 ou mais por semana, para eu considerar alterado. Então não é no mês, é na semana, 3 ou mais por semana. E alívio, uso de medicação de alívio, 3 ou mais por semana também, eu vou considerar a doença mal controlada. Então toda vez que a gente vai avaliar um paciente asmático, a gente faz o delícia dele, para saber se a doença está controlada ou não, tá bom? E a partir disso, a gente vai partir para o tratamento. Veja só, existem 2 vias de tratamento da asma: a via preferencial e a via alternativa. Quando que eu vou usar a via alternativa? Quando você não tem o remédio da via preferencial à sua disposição, é isso, tá? Se tiver à disposição, usa a via preferencial, tá? Então vamos começar com a via preferencial, que é a que a gente vai preferir, não é isso? O que tem de diferente na via preferencial? O bendito do formoterol. O que é um formoterol? Ele é um LABA. Eu até esqueci o que é essas siglas, né? LABA, SABA, o que é isso? LABA é um beta-agonista de ação longa. Então ele é um broncodilatador que você aplica e dura muito tempo, tá? Então, ele é bom para controle, para manutenção, porque ele dura muito tempo. Mas o formoterol, ele é um LABA privilegiado, ele é diferente. Por quê? Porque ele dura muito tempo, mas ele começa a agir rápido. Então ele é um LABA que é bom tanto para alívio quanto para manutenção. Ele serve para as duas coisas. Então olha que beleza. O fulano de tal, você vai com a bombinha para casa e você vai usar essa bombinha todo dia. Ah, doutor, e se eu tiver falta de ar? Usa ela de novo. Aplica uma dose a mais lá, tá bom? É assim, a mesma droga. Por isso que é via preferencial. Facilita a vida do camarada, tá? Então veja só. Eu tinha falado lá atrás que a droga primordial da asma é o corticoide. Então, basta usar formoterol? Não. Não basta usar formoterol. Tem que usar também sempre o corticoide. Porque imagina, eu tenho uma doença inflamatória e tem derrame pleural junto, tá bom? Pode ter lá rompido uma escavação, alguma coisa do tipo, e ter feito isso aí, tá bom? Então vamos lá. Descreva os achados da imagem, então hidropneumotórax, né? E cavitação, escavação, lá no ápice do pulmão à direita. Defina a conduta diagnóstica. Conduta diagnóstica é o quê? Tórax-centese diagnóstica. Pode fazer exame do Scar de novo? Pode, mas tem que fazer o diagnóstico também o quê? Da tuberculose pleural agora, tá? O que a gente espera na tuberculose pleural? Um exudato linfocítico, com raras células mesoteliais e ADA aumentado. É isso que a gente espera, tá bom? Ah, eu vou pedir pesquisa de baciloscopia no líquido pleural? Vou. Resolve? Geralmente não. Ah, eu vou pedir para fazer cultura aqui desse líquido pleural para ver se tem tuberculose? Vou. Geralmente acha? Não. Então, como que eu faço o diagnóstico de tuberculose pleural? Biópsia. Esses pacientes vão para pleuroscopia com biópsia, para poder fechar o diagnóstico, tá bom? Tratamento, mesma coisa. RHZE, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol por 6 meses também, tá? Mesma coisa, tá bom? Beleza? Agora vamos lá. Considerando que o paciente mora junto com a esposa e filho, que não apresentam queixas, se tem vacinação contra BCG, programa o segmento clínico. O que a gente faz com a família do paciente? Gente, seguinte, primeiro, esse paciente que tem tuberculose pleural. Tuberculose pleural precisa isolar o paciente? Não. Mas ele tem baciloscopia positiva. Então ele pode ter tuberculose pulmonar junto, parece que tem, né? Tem uma escavação. Então aí eu tenho que isolar o paciente. Isolamento respiratório. Pode fazer em casa? Pode. Coloca ele num quarto, janela aberta, porta fechada, ventilado, com luz solar, por 15 dias de isolamento. Pode fazer. Ele tem que usar máscara cirúrgica lá na casa dele. Dá pra fazer isso, tá? Então tem que isolar o paciente. Tem que notificar. Tem, lógico, notificação, né? Tem que notificar. E com a família, o que a gente faz? A gente chama para conversar. Por quê? Tem que investigar para a família se tem tuberculose, doença ou se tem tuberculose latente. Então chama a esposa e o filho e pergunta: ó, vocês têm falta de ar? Tem tosse? Tem sudorese noturna, emagrecimento? Não é isso? Pergunta para o paciente isso. Tem isso ou não? Não tem, doutor. Então não deve ser tuberculose doença. Ah, não, eu tenho sim, tem tosse, tem emagrecimento, então você é contactante, mas eu vou te pedir baciloscopia, radiografia, né? O teste rápido molecular, vamos investigar a tuberculose. Não, o paciente não tem sintoma, o acompanhante não tem sintoma. Ele faz o quê? Uma radiografia e uma prova tuberculínica. Pode ser o PPD, né? A prova tuberculínica, ou pode ser o IGRA também, que é o exame de sangue, para investigar o quê? Contato com tuberculose, que é tuberculose latente. Se o paciente tem um PPD maior igual a 5, ele é contactante, ou se ele tem um IGRA positivo, aí eu vou tratar a tuberculose latente aqui. Esse é o programa, tá? De segmento do contactante com tuberculose, tá? Tratamento de tuberculose latente hoje em dia é o esquema H3HP, né? HP. O que é o H1? É a isoniazida, né? Lembra que antigamente a gente chamava o RHZE, vou até colocar aqui, de RIP, né? RIP, que é o quê? Rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol. Então a pirazinamida hoje em dia é Z e a isoniazida é I, né? É H, perdão, né? Então 3HP. O que é o PIR? É pirazinamida, o H, né?
Ó, não é pirimetamina, não, tá? Pirazinamida. Tem muita gente que confunde, tá? Pirazinamida. E o P de rifapentina. Esse é o tratamento da tuberculose latente, tá? É o paciente que não tem sintoma. Isso aqui é tratamento de tuberculose doença, que é o caso do nosso paciente aqui, tá bom? Fechou? Então vamos seguir, vamos falar de asma brônquica. Sempre bom apostar na asma, né? Revalida adora a asma, né? Então vamos apostar um pouquinho na asma também. Vem comigo, o que é a asma? Aquela doença que a gente tem por hiperresponsividade brônquica, que o paciente vai apresentando redução do calibre das vias aéreas, um estudo ventilatório obstrutivo, né? Veja só, se a asma não for tratada, porque qual que é o caráter principal da asma? Inflamação. É a inflamação crônica das vias aéreas. O paciente vai tendo inflamação, desinflama. Inflama, desinflama. Tudo que fica inflamando, desinflamando, com o tempo sofre remodelamento. Então ele pode ter um remodelamento brônquico. E aí a via aérea dele, ó, que era abertinha assim, vai ficar fechada. Então a gente precisa tratar a asma para quê? Para que a asma não evolua para um remodelamento brônquico. Então, veja só, você já sabe um dado fundamental. O mecanismo da asma é a inflamação crônica da via aérea. Se eu não trato a inflamação, tem remodelamento brônquico. Então, o que eu tenho que dar para o paciente? Anti-inflamatório de via aérea. Qual é o anti-inflamatório de via aérea? Corticoide inalatório. Então, o tratamento básico da asma sempre vai ter o quê? Corticoide inalatório. Não pode faltar. É a droga fundamental, é o pilar do tratamento, tá bom? Sintomas clássicos da asma: dispneia, opressão torácica, sibilância e tosse. Esses são os sintomas primordiais. Agora, veja só. Nós já tivemos, numa prova prática do Revalida, uma questão sobre asma relacionada ao trabalho. Vamos falar um pouquinho disso também, tá? A asma brônquica é uma doença muito heterogênea. É uma doença que a gente tem a asma eosinofílica, que é a mais comum, a asma alérgica, asma não alérgica, asma de início tardio, e tem a asma relacionada ao trabalho. Veja só, as exposições ocupacionais, elas podem gerar diversas pneumopatias. Eu posso ter, por exemplo, uma asma relacionada ao trabalho, que é uma asma que piorou durante o trabalho ou que surgiu durante o trabalho. Eu posso ter uma variante da asma, que é uma exposição no trabalho, às vezes alguma substância, que parece asma, que mimetiza a asma, tá? Mas não é asma, isso pode acontecer. Agora, em alguns casos, de fato, é asma brônquica. E aí eu vou chamar isso de asma relacionada ao trabalho. Veja só, tem dois tipos de asma relacionados ao trabalho. Imagina que você é um paciente asmático, tá? Aí você vai começar um novo emprego agora, que lida lá com algum produto que possa piorar a sua asma. Então você já tinha asma brônquica, começou a trabalhar, sua doença piorou. Isso é o quê? Asma agravada pelo trabalho. Você já tinha um problema, o trabalho só piorou. Isso é uma asma relacionada ao trabalho, é um dos tipos, tá? Mas existe um outro tipo de asma relacionada ao trabalho, que é a asma ocupacional. Ou seja, o paciente não tinha nada, não tinha asma, começou a trabalhar, virou asmático, coitado. Ganhou esse brinde, né? Então agora é uma asma ocupacional. É uma asma que começou no trabalho, foi desencadeada pelo trabalho. Qual que é a história da asma relacionada ao trabalho? É aquele paciente que fala assim pra você: olha só, doutor, vou te falar um negócio. Parece preguiça, mas não é não. Toda vez que eu vou trabalhar, eu tenho falta de ar, tosse, dispneia, opressão torácica, sibilo. Então, doutor, eu reparei o seguinte: na minha asma, os sintomas ocorrem mais nos períodos de trabalho, que geralmente é o que é o horário comercial, melhora durante a noite, esquisito, né? A asma geralmente piora à noite. Na asma relacionada ao trabalho, ela pode melhorar à noite, porque ele está fora do trabalho. E pode melhorar também no final de semana, né? Aí o patrão fala assim: ah, você está com asma, né? Mas final de semana você estava na praia. Tava. E não estava com asma, porque a asma é relacionada ao trabalho, tá? Então, a gente suspeita nessas condições. A asma que piora no horário comercial, nos dias de semana, melhora no final de semana ou à noite, pode ser uma asma relacionada ao trabalho, tá bom? A asma ocupacional, que é essa asma que surge no trabalho, ela pode ser induzida por sensibilidade ou por irritantes, né, não sensibilizantes lá no trabalho, tá bom? Agora vamos lá, vamos seguir. Como é que eu avalio um paciente com asma? Então, a avaliação é o seguinte: lembra que o tratamento da asma ele é feito em degraus, em steps, né? Então, se o paciente está bem, eu desço um step. Se o paciente está mal, eu subo um step. Se ele está bem há muito tempo, eu posso descer. Se ele está bem há pouco tempo, eu posso manter naquele degrau. Então, eu sempre vou avaliar o seguinte: olha, como está o seu tratamento? Eu preciso melhorar esse tratamento? Ou eu posso até diminuir? É isso que a gente fica avaliando na asma. Como é que eu sei se eu posso melhorar ou não? Com a avaliação de controle da asma, tá? Já avalia o controle da asma por 4 parâmetros clínicos: despertares noturnos, limitações de atividades, sintomas diurnos e alívio, medicações de alívio, tá bom? Ah, como é que eu vou decorar isso? Olha, uma delícia decorar, delícia. Despertar noturno, limitação de atividade, sintoma diurno e alívio, uso de medicações de alívio, tá bom? A gente vai considerar o seguinte: asma controlada, paciente que não tem nenhum dos 4 do delícia. Asma parcialmente controlada, paciente que tenha 1 ou 2 dos 4. E asma não controlada, paciente que tenha 3 ou mais. Da seguinte forma: despertar noturno. Não admito, hein? Ter despertar noturno. Qualquer um no último mês é critério de mau controle. Limitação de atividade, não pode ter nenhum no último mês. Se tiver limitação de atividade, parou de jogar bola, limitação de atividade. Já é um sinal aqui de mau controle, tá? Sintoma diurno é o seguinte: o paciente tem que ter 3 ou mais por semana para eu considerar alterado. Então não é no mês, é na semana, 3 ou mais por semana. E alívio, uso de medicação de alívio, 3 ou mais por semana também, eu vou considerar a doença mal controlada. Então toda vez que a gente vai avaliar um paciente asmático, a gente faz o delícia dele, para saber se a doença está controlada ou não, tá bom? E a partir disso, a gente vai partir para o tratamento. Veja só, existem 2 vias de tratamento da asma: a via preferencial e a via alternativa. Quando que eu vou usar a via alternativa? Quando você não tem o remédio da via preferencial à sua disposição, é isso, tá? Se tiver à disposição, usa a via preferencial, tá? Então vamos começar com a via preferencial, que é a que a gente vai preferir.
não é isso? O que tem de diferente na via preferencial? O bendito do formoterol. O que é um formoterol? Ele é um LABA. Eu até esqueci o que é essas siglas, né? LABA, SABA, o que é isso? LABA é um beta-agonista de ação longa. Então ele é um broncodilatador que você aplica e dura muito tempo, tá? Então, ele é bom para controle, para manutenção, porque ele dura muito tempo. Mas o formoterol, ele é um LABA privilegiado, ele é diferente. Por quê? Porque ele dura muito tempo, mas ele começa a agir rápido. Então ele é um LABA que é bom tanto para alívio quanto para manutenção. Ele serve para as duas coisas, então olha que beleza. O fulano de tal, você vai com a bombinha para casa e você vai usar essa bombinha todo dia. Doutor, e se eu tiver falta de ar? Usa ela de novo, aplica uma dose a mais lá, tá bom? É assim, a mesma droga. Por isso que é via preferencial, facilita a vida do camarada, tá? Então veja só, eu tinha falado lá atrás que a droga primordial da asma é o corticoide. Então basta usar formoterol? Não. Não basta usar formoterol. Tem que usar também sempre o corticoide. Porque imagina, eu tenho uma doença inflamatória e eu tô dando só broncodilatador, tô resolvendo o problema? Não. Quem resolve é o anti-inflamatório da via aérea, que é o corticoide inalatório, tá? Qual que é corticoide? Beclometasona, fluticasona, budesonida, é isso, tá? É corticoide inalatório que vai tratar a doença. Tem que ter o broncodilatador? Tem, mas tem que ter o corticoide também. O corticoide é fundamental, ele é o que não pode faltar de jeito nenhum, tá? Então, vamos lá, primeira etapa, tratamento de asma. Eu vou usar corticoide inalatório mais formoterol. Quando? Se necessário, tá? Então, aquele paciente que tem poucos sintomas, chegou lá para o seu atendimento e falou assim, toma essa bombinha aqui e vai para casa. Doutor, vou usar quando? Quando você sentir alguma coisa. Sua doença é leve, não tem problema nenhum, tá? Beleza, doutor, voltou lá para você, falando, doutor, você me arrebentou, porque, te falar a verdade, tô usando essa bombinha todo dia, tô com falta de ar quase todo dia, parei de jogar bola, tô acordando de madrugada com falta de ar, ou seja, a asma não está controlada. Aí eu pulo para etapa 3, né? Etapa 3, eu vou fazer o quê? Corticoide em dose baixa, mais formoterol de manutenção. Agora vai usar todo dia, então, tá? Não é só quando quer, não, é todo dia. Tá bom, doutor, beleza. Não tô bem ainda. Corticoide em dose média, vamos aumentar a dose do corticoide. Doutor, ainda não tô bem, aí pode ir para a etapa 5, que aí é matar a cachorra a grito, né? Vamos dar tiotrópio, corticoide em dose alta, pode fenotipar o paciente, usar drogas mais específicas, anti-GE, anti-L5, anti-L4, tá bom? Essas são as etapas do tratamento, beleza? Agora vamos para a via alternativa. A via alternativa a gente já não tem quem? O bonitão, né? Que é o formoterol. Ele já não está mais disponível. Por quê? Porque a prefeitura não comprou, porque o paciente implicou com ele, né? Ou porque está faltando na cidade, não dá para usar formoterol, está muito caro. Então vamos tratar de outro jeito. Vem comigo então. O que eu vou usar para alívio? Eu vou usar algum outro LABA? Não. Porque o LABA, ele demora a agir, exceto o formoterol. Então, se eu não tenho formoterol, eu não vou usar um outro LABA para alívio. Não dá. Eu vou usar o quê? Um SABA. O que é o SABA? Beta-agonista de ação curta. Que é o salbutamol, né? O fenoterol. Aquelas drogas que agem rápido. A bombinha que salva lá o camarada rapidamente, tá? Isso vai ser para alívio. Então posso deixar só um SABA se necessário? Não, não pode, porque veja só, não pode faltar o corticoide inalatório. Então, desde a etapa 1, fica assim, SABA para alívio, mas toda vez que usar o SABA, tem que usar o corticoide inalatório junto, tá? Então, ele vai lá aplicar o salbutamol, corre, pega a bombinha de budesonida e aplica também. Tem que aplicar as duas. Dá para usar as duas no mesmo dispositivo? Dá. Tem dispositivo SABA mais corticoide. Pode só aplicar uma vez ali, porque tem as duas drogas no mesmo dispositivo, não tem problema, tá bom? Qual que é a etapa 2, Juan? Aí eu vou deixar o corticoide de manutenção. Eu não posso deixar o SABA de manutenção, não? Não pode não, meu filho. Por quê? Porque o SABA age muito rápido. Por que você vai deixar uma droga para ele usar todo dia que age 2 horas? Não faz sentido, entendeu? Então, SABA é só para alívio. Salbutamol é só para alívio. Você não vai deixar, você vai usar em casa budesonida e salbutamol todo dia. Não, é salbutamol se necessário e budesonida todo dia. Essa é a etapa 2 do tratamento. Corticoide em dose baixa, de manutenção, mais o SABA se necessário. Agora, eu vou pular para a etapa 3, o que eu faço? Aí eu chamo o LABA para conversa. Qual LABA? Algum outro que não seja formoterol, porque se for formoterol vai virar a via preferencial, né? Então, na via alternativa pode ser o salmeterol, vilanterol, outro LABA. Beta-agonista de ação longa. Etapa 4, aumenta a dose do corticoide. E na etapa 5, matar cachorro a grito, tiotrópio, anti-L5, anti-GE, anti-L4, corticoide em dose alta, mesma coisa, tá bom? Não mudou não, beleza? Pessoal, então tá aqui as minhas apostas, né, de clínica médica para sua prova discursiva do Revalide NEP. Tô na torcida por você, né? Não perca os eventos também de revisão sobre as questões de múltipla escolha, porque certamente esses eventos te ajudarão na prova discursiva. Em caso de dúvida, entra aqui no meu Instagram, @prof.Juan_Molinari. Vou ter o maior prazer de te acompanhar lá, tá bom? Forte abraço, bons estudos e até a próxima. A conquista do seu CRM. Aqui no chat, né, dá uma olhadinha aqui. Se ficou alguma dúvida, né? Sempre tem alguma dúvida. Enquanto eu estou checando o chat, você pode mandar a sua pergunta, porque eu ainda vou ficar aqui conferindo com vocês, tá bom? Então, enquanto eu estiver no chat, manda aí a sua dúvida, que a gente vai... Tô vendo aqui que temos 367 curtidas, é um número muito desses conteúdos. Ajuda aqui o professor, né? Conseguir garantir o pão de queijo do mês, o doce de leite, né? Que não pode faltar. Então, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho também, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, vamos lá. Aí, cheguei, ó.
TAC supra, quando que eu faço valsalva? É TAC supra, tá? Valsalva é uma manobra, né, que ela serve para causar ali um bloqueio intermitente do nó atrioventricular. Então, se você tem uma TAC supra, que é uma arritmia reentrante, em que existe a participação do nó AV, você acaba promovendo um bloqueio do nó AV com a manobra de valsalva, ou com a massagem do seu carotídeo com as manobras vagais, né? Então, você pode reverter a TAC supra, tá? Tem alguma outra utilidade, Juan? Tem. Tem casos que você fica na dúvida entre flutter e TAC supra. Aí você pode fazer a manobra de valsalva, por quê? Se for uma TAC supra, você vai reverter a arritmia. Se for um flutter, você só vai diminuir a frequência do flutter. E aí você consegue ver aparecer as ondas F do flutter, tá bom? Então são as utilidades das manobras vagais, tá bom? Diante das arritmias, né? Vamos lá, deixa eu dar mais uma olhada. Vamos lá, deixa eu dar mais uma olhada. Mesmo na FA, se o paciente estiver estável, eu faço a cardioversão só se não tiver trombo. Aí isso aqui já está até respondido embaixo, né? Se você tem a certeza que não tem trombo, você pode fazer a cardioversão sim. Geralmente na FA estável, a gente prefere a química primeiro, para depois fazer a elétrica, tá bom? O pessoal está falando dos temas de cirurgia aí, né? O professor Rivas lá revisou para vocês. O pessoal está rindo no meu canto aqui, né? Eu sou meio desafinado, tá, pessoal? Vou confessar isso. O Adenilson falando um pecado aqui no chat, que eu sou vascaíno. Se eu fosse vascaíno, a live não teria ficado 2 horas no ar, já teria caído há muito tempo, tá, Adenilson? Então você está completamente equivocado. Minha caneca aqui não deixa mentir, tá bom? Totalmente equivocado. Atualização do